Amados, abra sua palavra comigo, ou a palavra de Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 16. Crianças também estão liberados para os papais que precisarem levar os seus filhos ao ministério infantil, né? Fique à vontade para fazer isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho por onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, e eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vamos orar até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa manhã de celebração ao Teu nome. Obrigado por estarmos, ó Deus, na presença do Senhor e juntos, como igreja do Senhor, um corpo de Cristo, na mesma unidade de fé, Senhor. Queremos, ó Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa avivar os nossos corações e possa realmente nos levar a enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas de maneira cada vez mais clara. Pai, no nome de Jesus, estamos disponíveis para a voz do Seu Espírito, para aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um texto muito importante dos evangelhos, principalmente, nós bem sabemos, a palavra do Senhor nos mostra isso. Um texto em que o Senhor Jesus está a revelar uma transição relacional com os seus discípulos. Há um momento de transição da pessoa de Jesus na terra. Ele está a apontar para os seus discípulos que Ele realmente está de partida. E nós percebemos que quando o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos, eles imediatamente ficam inquietos. Eles começam a se preocupar com aquilo que Jesus havia lhes dito. O Senhor fala para ele: olha, eu estou de partida. Então essa inquietação entra no coração de Jesus, né, porque ele diz assim, no evangelho, no mesmo evangelho de João, no capítulo 13, um pouquinho para trás, no 33 ele fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus, ele começa a dizer: eu estou a viver uma fase de transição, e isso está cada vez mais próximo. Eu estou a mudar de estação. Eu estou de partida desta terra. Isso traz uma inquietação no coração dos discípulos. Isso traz uma preocupação no coração dos discípulos. E qual era a inquietação que surgiu no coração dos discípulos? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema da minha mensagem é: a caminho da eternidade. A caminho da eternidade. O Senhor revela algo para o coração dos discípulos que aponta um caminho, aponta um destino. O Senhor Jesus está a dizer para eles: olha, eu estou a caminho
de estar com o Pai. Eu estou a voltar para a minha casa. Eu estou a voltar para a minha casa. E eu vou voltar para a minha casa com um propósito. Ou seja, os discípulos estavam a pensar com relação a isso: nós vamos ficar sós. E agora o que será de nós? Porque o nosso Senhor, Ele não vai estar mais conosco. O nosso Senhor não vai caminhar mais conosco. O nosso Senhor não estará perto mais de nós. Como que nós vamos lidar daqui para frente? A preocupação que entrou no coração dos discípulos, ou a inquietação que surgiu no coração dos discípulos, fora perceber que o Senhor, o Mestre, o discipulador deles, não estaria mais com eles. Não estaria ali para orientar, não estaria ali para conduzir, não estaria ali para instruir, eles não contariam mais com a presença do Mestre. Isso traz uma angústia para o coração deles, e o Mestre percebe isso, e Jesus percebendo isso, então ele traz o que para mim é muito chave no texto. Se você puder voltar e olhar para a palavra, Evangelho de João 14:1 agora. A palavra diz isso, o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus percebe qual era a preocupação deles. Como que nós vamos viver sem o Mestre? Como vai ser daqui para frente? Porque o Senhor Jesus disse para ele: para onde eu estou indo, vocês não podem ir. E provavelmente eles devem ter escutado aquilo e falar assim: mas como assim nós não podemos ir para onde o nosso Senhor está aí? Como assim nós não vamos poder seguir esse caminho que o nosso Senhor está a seguir, esse caminho que o Senhor tomou, e nós não podemos ir? Nós estamos com Ele o tempo todo, para onde Ele vai nós vamos, Ele nos conduz, Ele aponta um caminho. Então no coração deles provavelmente Ele falou assim: que caminho é esse? Que direção é essa? Que lugar é este que nós não podemos ir? Mas só o nosso Mestre vai. Essa inquietação tomou conta do coração deles. Mas Jesus, ele desenvolve uma conversa, e nós vamos perceber no texto o motivo porque os discípulos não poderiam ir naquele momento com Jesus. Jesus não estava aqui a dizer para eles que eles nunca poderiam ir. O que Jesus estava a revelar a eles que para aquele momento eles não poderiam acompanhá-lo. Por quê? E queridos, eu quero trabalhar isso com o seu coração nessa manhã, porque eu creio que essa mensagem, ela precisa ser liberada para o nosso coração nesses dias, e eu creio que ela vai ser liberada para os nossos corações muitas outras vezes. Nós devemos lembrar para onde nós estamos indo. Nós devemos voltar a desejar, ou voltar a lembrar a razão pela qual Ele nos tirou do império das trevas. Nós devemos lembrar a razão pela qual Cristo Jesus nos salvou. Nós devemos lembrar a razão pela qual Jesus morreu em favor de cada um de nós. Você pode dizer amém? Eu creio, amados, que essa é uma mensagem para agora, como será para daqui 1 ano, como será para daqui 10 anos, como será para daqui o nosso futuro. Nós estamos a caminho da eternidade, sim ou não? Pergunta para o seu irmão: você está indo para onde? Eu vou agora aqui, eu reservei aqui um almoço aqui num lugar tal, e eu vou almoçar ali. Não, não é sobre isso. O Senhor Jesus começa a desenvolver um diálogo com os seus discípulos, e esse diálogo dá conta de revelar um destino real e cabal. Um destino que as Escrituras nos apontam do início ao fim. A nossa corrida, portanto, ou a nossa caminhada nesta vida tem um destino. A razão pela qual Cristo Jesus morreu por nós, e nós devemos lembrar disso, é porque há um destino que nos aguarda. Há um fim que nos espera. Há uma perspectiva e uma expectativa que eu acredito que nós devemos trazer à memória, ou devemos lembrar. Olha que a palavra, então, o Senhor diz assim, então Jesus começa a trabalhar isso. Não se turbe o vosso coração. Essa palavra grega, palavra turbe, ela significa tornar-se ansioso ou angustiado. Eles começaram a ficar angustiados. Eles começaram a ficar aqui, ansiosos. Como que vai ser isso?
Como que nós vamos lidar com essa situação? Nós não vamos ter mais o mestre próximo de nós. Nós não vamos ter mais aquela voz que nos conduz. Nós não vamos ter mais aquela voz que nos direciona. Nós não vamos ter mais a presença do nosso Senhor. Nós não vamos mais vê-lo, Ele operar milagres. Nós não vamos mais vê-lo expulsar demônios. Nós não vamos mais vê-lo ressuscitar mortos. Nós não vamos mais ver Ele manifestar as suas obras. O que será de nós? O que será de nós? E amados, a preocupação dos discípulos nessa conversa era justamente esta. Eles não estavam preocupados com a ausência de Jesus no aspecto do que eles teriam ou não naturalmente. Eles estavam preocupados com a ausência de Jesus, com aquilo que Jesus manifestava no seu estilo de vida. O Senhor, o Salvador, o Redentor. Porque eles amavam quem Jesus era, eles amavam o que Jesus fazia. A preocupação deles não era se a vida deles seria boa na terra, se algumas coisas aconteceriam na terra, se algumas coisas se tornassem melhor. As preocupações deles não estavam literalmente naquilo que era meramente humano ou natural. A preocupação desses homens é: nós não teremos mais o Mestre conosco. E me parece, amados, que os discípulos estavam a olhar para as coisas certas do relacionamento deles com Cristo. Me parece que os discípulos, naquela angústia de não ter o Mestre e não poder ir com o Mestre para o lugar de onde eles estavam aí, a maior angústia do coração deles é: eu não vou ter mais o Senhor conosco. Eu não vou ter mais nosso Senhor não estará aqui. O que vai ser de nós? Sabe, amados, como os discípulos de Jesus, será que nós estamos a nos preocupar com não ter a presença dEle conosco? Porque estamos a nos preocupar mais com as coisas naturais desse mundo, com as coisas naturais dessa terra, com as coisas que realmente trazem angústias e ansiedades para o nosso coração? Aqui, a angústia e a ansiedade do coração desses homens foi se deparar com uma dura realidade. O que vai ser de nós sem Jesus? O que vai ser de nós sem Cristo? O que vai ser de nós sem a presença do nosso amado? O que vai ser de nós sem Ele? Volto a dizer, a razão pela qual Cristo Jesus nos resgatou é para nos tirar do império das trevas, da qual cada um de nós estávamos aprisionados. A razão pela qual Cristo Jesus morreu para cada um de nós é nos libertar do pecado, da qual cada um de nós estávamos presos. E a razão pela qual Jesus morreu em favor de nós, além de nos libertar do pecado, nos tirar das mãos de Satanás, é nos preparar um lugar na morada celestial, junto do Pai. Amém? Esse é o maior propósito pela qual Cristo Jesus nos resgatou. Porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós para que nós nos tornássemos filhos do Deus Altíssimo, portanto família de Deus, amém? Vamos avançar? Então ele diz isso, queridos: não se turbe o vosso coração, porque vocês estão ansiosos. Então, a seguir, Jesus reforça algo muito importante para os discípulos. Ele diz assim, no mesmo texto: credes em Deus, credes em mim. Jesus, percebendo a preocupação deles, fala assim: não se preocupem, não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados, porque tudo que eu revelei, tudo que eu mostrei, é parte do que eu tenho no Pai, e o Pai tem em mim. Então, no meio dessa possível angústia e ansiedade do coração de vocês, continuem a crer em Deus, continuem a crer em mim. Jesus então faz uma transição para o coração daqueles discípulos. Ele diz assim: esqueça a preocupação, a ansiedade, põe para fora das suas vidas a preocupação e a ansiedade e creia em mim, creia no meu Pai. Sabe, quando eu olho para isso, isso é tremendo, porque, queridos,
nesta vida, nós devemos perguntar algo para nós mesmos. Quais são as maiores ambições ou preocupações dos nossos corações? Se nós estamos a caminho da eternidade, se nós estamos indo em direção ao autor e consumador da nossa fé, se nós estamos a desenvolver a nossa vida cristã, como nós estamos a lidar com isso? Quais são as nossas maiores ambições, ou quais são as nossas maiores preocupações, enquanto estamos a caminhar para a eternidade? Onde está o nosso coração? Nesse momento que os discípulos revelam, é que o coração deles estava no Senhor. E queridos, deixa eu dizer algo aqui, nós não negamos que o Senhor deseja nos abençoar, amém? Nós não negamos que o Senhor deseja nos fazer prosperar, amém? Nós não negamos que o Senhor quer intervir em áreas importantes das nossas vidas, amém, amados? Amém? O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que cura casamentos, o Senhor é o Deus que restaura relacionamentos familiares, o Senhor é um Deus que abre portas de emprego, o Senhor é um Deus que tem provisão para todas as áreas das nossas vidas, amém? Ele disse isso, ele falou que em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção, amém? Nós não negamos nada disso. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o que o Senhor está a conversar com os discípulos, e Ele entendeu a ansiedade do coração deles, o Senhor diz assim, olha, eu não estou vos abandonando, eu não vos estou deixando para trás, eu não estou rejeitando vocês. Por isso, mesmo ausente, deixa eu lhes dizer uma coisa, continue crendo no Pai, continue crendo em mim. E Jesus vai trabalhando isso no coração deles. A palavra credes aqui, queridos, também do grego, é a palavra pisteu, que significa algo. Ela fala, pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança de algo que se crê, ter confiança. Ele diz assim, expandido, confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Ele diz assim, fé salvadora. Essa palavra credes, resumindo tudo esse monte de coisa que eu falei, resumindo é assim, fé salvadora. Quando ele diz assim, credes no Pai, credes em mim, essa crença está relacionado com uma fé que te salvou, ou fé em quem te salvou. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós, queridos, que o mundo vai passar, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado, profetizar isso, pode dizer para ele, a palavra do Senhor permanecerá, amém? Amém? Glória a Deus, tem gente avivada no nosso meio. Ou seja, amados, em outras palavras, Hebreus capítulo 12, versículo 2, revela muito o que Jesus está dizendo. Em outras palavras é isso. Hebreus capítulo 12, versículo 2 é mais ou menos assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Essa palavra ignomia, ela representa embaraço, vergonha. Ele diz isso, não levando em conta essa questão da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que Jesus está a dizer para os discípulos dele, olhem para mim, mantenha os seus olhos em mim, porque eu sou o autor e consumador da vossa fé, amém? É isso que Jesus está a nos dizer, é isso que Jesus estava a dizer para os seus discípulos, amém? Ou seja, não tire os olhos de mim, continue a crer e confiar. Este mundo não tem nada para oferecer a vocês,
comparado ao que está disponível para todos aqueles que crerem no meu Pai. Jesus está dizendo, olhem para mim, vocês estão a caminho da eternidade, eu estou indo preparar um lugar, mantenham os seus olhos afixados em mim. Por quê, amados? No meio dessa conversa, Tomé, um bom representante dos discípulos, no verso 4 e 5, olha que a palavra do Senhor diz assim, Jesus fala para eles, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Os discípulos olham para eles e falam, mas peraí Jesus, você falou lá atrás, para onde você vai a gente não pode ir. Então a gente já ficamos preocupados que a gente já não vai mais te ter. Aí agora o Senhor vem dizer para nós, que não é para turbar o coração e crer no Pai e crer em Ti. Mas daí depois você vem dizer para a gente, que você sabe para onde você está indo. Aí Tomé, representante da associação dos discípulos, se levanta e diz assim, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Você falou que está indo para um lugar que a gente não pode ir. Você nem está revelando para nós o lugar ainda para onde você está indo. Nós não podemos ir lá. E agora o Senhor diz para nós que a gente sabe o caminho. Ele diz assim, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Por isso que Jesus começa lá no versículo 1 a dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes em mim. Porque os discípulos precisavam entender que mesmo quando ele estava presente, ele era o Cristo revelado de Deus. Ele era o caminho revelado de Deus. Ele era a verdade revelada de Deus. Ele era a vida revelada de Deus. E o que Jesus estava reforçando aqui, na verdade, era trabalhando o coração desses discípulos para fazê-los perceber, mais uma vez, quem Ele era para eles. O porquê Ele estava ali junto deles. O porquê Ele desceu nessa terra, qual o propósito da revelação do Cristo nessa terra. E qual é o propósito da revelação do Cristo para cada um de nós. Sabe, amados, eu acredito ao longo da minha caminhada cristã, já se vão lá alguns anos. Eu tenho percebido que Jesus se revela de maneiras diferentes para cada um de nós. Porque Ele vai se revelando dentro das estações de cada um de nós. E de algum modo, ali na frente nós vamos percebendo que a cada estação, individualmente, o Senhor vai se revelando. Nós vamos perceber que no final da jornada, ou ali no encontro dessas revelações de Cristo, no final das contas a gente percebe a mesma verdade. Ele se tornou para nós um caminho, Ele se tornou para nós a verdade, Ele se tornou para nós uma vida. Independente do timing qual Ele foi revelado para mim e para você. Independente do modo como Ele se revelou, talvez Ele tenha se revelado como alguém que cura, talvez Ele tenha se revelado como alguém que abre portas, talvez Ele tenha se revelado como alguém que restaura famílias, eu não sei como Ele se revelou a você, mas no final das contas você passou a descobrir que Ele é a única verdade, Ele é o único caminho e Ele é a única vida, amém? Foi isso que Jesus reforçou para o coração daqueles discípulos. Ele está dizendo, crede em mim, crede no Pai, porque eu ainda sou a única verdade, eu ainda sou o único caminho, né? eu ainda sou a única vida. Ou seja, queridos, eu trouxe uma palavra na semana passada falando que cremos que o Senhor tem algo novo para fazer e revelar no nosso meio, amém? Eu creio com todo o meu coração essa verdade. Mas talvez o novo que Deus deseja manifestar na tua vida, seja você voltar a confiar nele, e confiar em Cristo com toda a tua força. Talvez o novo para você é voltar a confiar nele totalmente, e não duvidar de quem Ele é na tua vida, e não achar que Ele quer te passar os pés, e não achar que Ele está trabalhando contra você.
Talvez o novo de Deus para a tua vida é voltar a crer no Cristo, Messias, Senhor, Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Porque talvez você está a viver uma estação de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, e o Senhor está te convidando mais uma vez, trazê-lo para dentro da sua vida, trazê-lo para dentro da sua história, trazê-lo para dentro do seu problema, para que Ele possa trazer a solução para aquilo que você precisa. Talvez é isso que Jesus queira trabalhar para o seu coração, porque, amado, permita-me dizer, você está a caminho da eternidade, sim ou não? Eu só quero atestar algo aqui, talvez dizer algo. Como cristãos, a eternidade que nos aguarda é junto do Pai. Não é verdade? O ímpio, a eternidade que o aguarda é para longe do Pai. Nós bem sabemos que é isso que a palavra trata. O descrente, o iníquo, o ímpio, a palavra de Deus determinou o destino dele. Se bem que a palavra do Senhor diz que ele morreu em favor de todos. Mas a Bíblia diz que nem todos o ouvirão. Nem todos os seguirão, por mais que ele tenha morrido em favor de todos. Porque a palavra do Senhor vai revelar que as obras de cada um manifestada revelam onde eles estão plantados. As obras que nós revelamos, ou os frutos que revelamos, que manifestamos no nosso estilo de vida, revelam aonde nós estamos plantados. O iníquo, o pecador, ele revela aquilo que ele faz no seu estilo de vida, porque ele está plantado numa terra que não é a terra de Deus. Ele é movido, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2, com a mentalidade deste século. É lógico que ele vai revelar aquilo que é a mentalidade deste século. Então, ele também está a caminho da eternidade, só que não uma eternidade que leva ao Pai. Ele vai precisar de Cristo Jesus como seu Senhor, seu Redentor. Agora, nós já fomos alcançados. Eu já fui alcançado. Você já foi alcançado. Nós já temos revelação. E a pergunta que nós devemos fazer aqui, enquanto estamos a caminhar para a eternidade, como nós estamos a viver no tempo presente? Que fé é essa que nós temos no Pai? Que fé é essa que nós temos no Cristo? Porque é essa fé no Pai e é essa fé no Cristo que nos leva à eternidade. Faz sentido ou não? Sabe, queridos, essa conversa de Jesus com os discípulos é alguma coisa muito mais excelente. É algo muito mais aqui em cima. Essa conversa é sobre a eternidade. Essa conversa é sobre a vida junto ao Pai eternamente. Não é sobre essa vida que nós temos no mundo, que nós temos aqui enquanto cá vivemos, que é muito passageira e que vai rápido, se esgota muito rapidamente. A palavra do Senhor diz que no máximo 80 anos, às vezes um pouco mais, se comparado à eternidade não é nada. Mas enquanto estamos a viver aqui, estamos a viver em prol de quê? Estamos nos movendo por quê? Estamos nos movendo para quê? Qual é realmente a nossa ambição? Qual é realmente o desejo da nossa alma? Qual é realmente o desejo do nosso coração? Como eu disse anteriormente, Deus quer nos abençoar? Quer. A palavra do Senhor respondeu isso de muitas maneiras. Mas não tem a ver com a bênção que Deus possa fazer para nós aqui. Não tem a ver com o conforto que o nosso Deus possa produzir enquanto estamos a viver aqui. Tem a ver como nós lidamos com a vida aqui, que aponta para a eternidade. Porque, amados, quando nós temos os nossos olhos na eternidade, a angústia que você passa aqui não afeta isso.
Quando os nossos olhos estão na eternidade, o dinheiro que eu não tenho aqui não afeta isso. Quando os nossos olhos estão na eternidade, a enfermidade que me acomete não afeta isso, porque a minha ambição é estar com Ele. E era sobre isso que Jesus queria trabalhar com o coração daqueles discípulos. Ou seja, qual era o motivo da partida de Jesus? Então Jesus, ele efetivamente revela para eles: por que eu não vou estar com vocês? Olha o que o texto diz, João capítulo 14, no versículo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Deus está a preparar um lugar para você. Tem um lugar para nós. Tem um lugar para você. E a pergunta-chave é: amamos isso? Amamos isso? Esperamos por isso? Anelamos por isso? Ou estamos como o ímpio no mundo a viver e correr atrás do vento? Porque, amados, como cristãos, mesmo sabendo de tudo isso, nós somos pegos pela mesma ambição do mundo e passamos a viver do mesmo modo como o mundo vive, correndo atrás do vento, enlouquecidos para suprir necessidades das nossas vidas e nos esquecendo, por causa das preocupações desse tempo, com aquilo que nos aguarda na eternidade. E às vezes, não nos preocupamos em gerar riqueza para a eternidade, porque a palavra diz que nós podemos gerar riqueza para a eternidade. Eu creio que o Senhor estava a dizer para aqueles discípulos, conversar com os discípulos a respeito disso. Mas basicamente o Senhor está dizendo: queridos, eu vou para o Pai porque eu vou preparar um lugar para nós. É um novo estágio, é um novo timing do meu chamado ministerial. É uma nova estação que eu vou viver. E a razão pela qual eu vou viver essa nova estação é porque eu preciso fazer isso, porque eu vou preparar um lugar para nós nos encontrarmos novamente. Eu vou preparar um lugar para que vocês estejam comigo de novo. Jesus estava dizendo para eles assim: ei, não se preocupem com o fato de eu estar ausente agora da vida de vocês. Mas a razão pela qual eu vou estar ausente da vida de vocês é porque eu vou preparar um lugar para nós estarmos eternamente juntos. Queridos, isso é tremendo. E eu não sei como está o seu coração em relação a essa consciência. Nós estamos a caminho da eternidade, e nós vamos encontrar o nosso Senhor, e nós vamos habitar na presença do nosso Senhor. Eu não sei você, querido, que ambição nós queremos ter além desta. Essa é a maior ambição que um crente deve ter, estar um dia na presença do seu Senhor, amém? Sabe, queridos, é sobre isso que o Senhor estava a dizer para aqueles discípulos. Não se turbe o vosso coração, porque a minha ida tem um propósito: eu vou preparar um lugar. Como os discípulos, queridos, muitas vezes nós queremos prender Jesus ao nosso mundo. Basicamente, aqueles discípulos estão assim: Jesus, não vai embora não, está tão bom você aqui. Fica aqui com a gente um pouquinho nessa terra aqui. Fica mais um pouquinho de tempo aqui, não vai embora não. Às vezes nós nos comportamos como os discípulos, tentamos prender Jesus à nossa realidade, prender Jesus ao nosso mundo, ou porque realmente está bom, ou porque está ruim. E nós queremos aprisionar Jesus na nossa realidade. Mas Jesus disse para os discípulos: eu não vou ficar aprisionado à vossa realidade, eu preciso subir, eu preciso concluir a minha obra, e eu preciso ainda avançar com a preparação para que meu Pai receba os seus filhos na eternidade. Então eu preciso ir, porque eu tenho que preparar um lugar. Sabe, amados, muitas vezes nós nos comportamos assim, nós estamos tão presos à nossa realidade, tão presos às nossas dores, tão presos às nossas angústias, tão presos àquilo que nos cerca, e que nós esquecemos
que existe algo muito mais excelente com aquilo que nos cerca nessa terra. Existe algo muito mais maravilhoso, algo muito mais tremendo, algo muito mais excelente, que é estar com o nosso Senhor um dia, amém? Muito melhor e mais excelente é a eternidade. Isso é fundamento da nossa fé cristã. E eu estou nessa manhã porque, a falar isso ao seu coração, porque foi algo que Deus vem mexendo no meu coração. Eu estou a te dizer sobre algo que faz parte da minha vida, como faz parte da sua. Às vezes, eu me pego preso no meu mundo. Às vezes eu também me pego preso nas minhas lutas. Eu também me pego preso nas minhas guerras. Eu também me pego preso nas minhas situações e circunstâncias. E eu tento manter Jesus prisioneiro a elas comigo. E Ele diz: ei, e o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito disso. As suas lutas, as suas angústias, eu as posso resolver. Agora o que você não pode é trocar a alegria proposta por uma ideia de bem-estar nessa terra, porque essa terra, eu não tenho nada com ela, não há nada nessa terra que possa suprir aquilo que eu gerei ou dei vida para que você possa herdar na eternidade. Sabe, às vezes eu me pego preso nas minhas angústias, como você. Me pego preso nas minhas lutas, como você. Mas o Senhor tem falado comigo. O que são as lutas desse tempo? O que são as angústias desse tempo? Se comparado ao que Ele está preparando para cada um de nós. É nada, meu amado. É nada. Às vezes há dias. Quantos aqui já viveram alguma vez na sua vida o dia mau? Quantos aqui já viveram na sua vida o dia mau? Eu não sei você, irmão, mas essa semana acho que eu tive uns 2 dias mal. Só essa semana eu já, graças a Deus que não foi seguido. Senão dava ruim. Mas, irmão, teve dia na semana que eu acordei, era o meu dia mau. Honestamente, era aquele dia que eu podia dizer assim: volta hoje, Jesus. Volta hoje. O apóstolo Paulo: ai de mim, que fico preso nesse corpo miserável, fraco, pequeno. Ai de mim, que essas angústias dessa terra, desse tempo presente. Meu Deus, como eu queria estar com Jesus. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo diz assim: mas eu tenho tanto ainda que fazer nessa terra. E aí isso me traz esperança, porque eu encontro propósito em permanecer, ainda que a alegria de ir seja maior do que estar, ou do que permanecer. Eu tenho muito mais alegria de partir do que ficar na terra, irmão, não sei você. Não sei se você já pensou isso sobre a tua vida. Agora é lógico que eu não vou deixar minha gatinha sozinha. O meu acordo em casa é: vaza você primeiro, porque sozinha eu não vou te deixar não. Né? Vaza você primeiro. Eu levanto um pastor sênior na alcance e vou viver nas montanhas. Só de jejum e oração. Vou ficar intercedendo pela igreja de Jesus e vou para as montanhas. Levanta um dos meninos aqui, que está por aí, vai ser pastor na alcance agora, né? E eu vou lá nas montanhas, estou intercedendo por vocês. Deus vai fazer vocês avançar, prosperar, né? Brincadeiras à parte, mas a ambição de estar com o Senhor governa meu coração. O que governa o seu coração, amado? Nós devemos pensar sobre isso, queridos. Nós devemos voltar a pensar sobre essa verdade. Há uma eternidade para nós. Há uma casa sendo preparada para mim e para você. Vamos permitir que o Senhor nos coloque num lugar de maior expectativa. Vamos permitir que o Senhor nos coloque num lugar de maior visão, anelo, desejo. Sabe, Jesus está a propor aos discípulos algo maravilhoso. Eu tenho um lugar muito melhor para estarmos, eternidade. Jesus está a dizer para os discípulos: vocês não se deram conta que estão a caminho da eternidade?
E por isso a fé de vocês deve estar firmada em Deus e em mim. Será que nós não estamos como os discípulos, queridos? Nós estamos mais a discernir para onde nós estamos a ir? Será que nós perdemos o discernimento do motivo pelo qual Cristo Jesus nos salvou? Será que as coisas desse mundo não estão a cegar a nossa noção do propósito da nossa salvação? Será que as preocupações em demasia não estão roubando a excelência daquilo que está sendo preparado, que nos aguarda? E deixa eu dizer, isso compromete até a vida de adoração ao Senhor, compromete até a nossa vida de devoção a Deus, porque quando nós não temos a noção da eternidade, daquilo que nos foi proposto, nós negligenciamos até a vida de oração, negligenciamos a vida de devoção, negligenciamos a vida de busca, e nós permitimos que situações, empecilhos sejam colocados entre o meu relacionamento com Jesus, preocupações, ansiedades, medos, incertezas, inseguranças, e nós vamos permitindo que essas coisas vão dominando a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos perdendo o foco, perdendo a noção do destino, perdendo a perspectiva daquilo que nos foi proposto. E no meio de tudo isso, Jesus faz mais uma afirmação aos discípulos. Olha, para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede em mim. Aí ele diz assim, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. No meio de toda essa conversa, então, mais uma vez, ele reafirma algo muito importante. Aí ele diz assim, eu voltarei. Eu voltarei. Amado, o que o Senhor está a dizer para nós nessa manhã? O Senhor, e nós já bem sabemos, na altura os discípulos não tinham noção, mas queridos, eu acho que a gente é muito mais privilegiado, porque já está escrito tudo para nós, amém? Então a gente não está sendo pego de surpresa, não é verdade? Poxa, pastor, eu nem sabia disso, fiquei sabendo agora. Ah, irmão, não dá, né? Está escrito, né? Então, Jesus morreu, ressuscitou, te salvou, passou a ser teu salvador, teu redentor, teu restaurador, teu resgatador, não é verdade? Está a te abençoar, permitindo você passar as lutas que você está passando, para testar o seu coração, para ver se o teu coração está no lugar certo, Ele faz isso mesmo, até que você se quebrante, até que você renuncie a você mesmo, até que você permita que Ele volte a governar a sua casa, a sua vida, a te direcionar, e aí, Ele te disse assim, eu vou preparar lugar, olha, há um caminho para a eternidade que você já começou a trilhar, mas deixa eu te dizer, eu vou voltar. Jesus disse isso para todos nós, e nós já bem sabemos, Ele voltará. Ele voltará. Olha o que o texto de João 14:3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Jesus fala isso, querido, para fazê-los perceber que Ele não estava a os abandonar, não estava abandonando a cada nenhum deles, e que logo eles os veriam novamente. Jesus estava reforçando, não estou abandonando vocês. Agora há um alerta nessa afirmação. Eu creio que o alerta aqui é o que está escrito em Lucas capítulo 18, no versículo 8 também. Ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus disse assim, eu vou voltar, e esse eu vou voltar tem um alerta, que aponta para esse mesmo texto, o de Lucas 18, 8. Ele diz assim, quando eu voltar, será que vou encontrar fé na terra? Porque a conversa lá atrás, no versículo 1 é, credes no Pai, credes em mim. Jesus está dizendo para vocês, será que quando eu voltar vocês vão estar no mesmo nível de fé? Será que quando eu voltar vocês vão estar a confiar no Pai? Será que quando eu voltar vocês ainda vão estar a aguardar a excelência da redenção e da salvação proposta, porque vocês creram no Pai e creram em mim?
Ou será que vocês vão desistir no meio do caminho, porque permitiram que o coração de vocês fosse engolidos pelas circunstâncias naturais, em detrimento daquilo que é mais excelente, é mais poderoso, é mais maravilhoso, que se chama a eternidade? Sabe, amados, esse alerta é muito importante, porque esse alerta diz respeito a cada um de nós, amados. A palavra do Senhor diz isso: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Agora, isso é um alerta. Alguns acreditam, tudo bem, que não há perda da salvação. Eu acredito em perda da salvação, porque senão Jesus não teria dito assim. Não só isso, há outros textos. A palavra do Senhor diz isso, que Ele diz assim: encontrará fé na terra. Agora, que fé? Ele não está falando do ímpio que não creu. Ele não está falando do incrédulo que nunca creu. Ele não está falando do iníquo que nunca creu. Ele está falando daqueles que experimentaram, segundo o texto de Hebreus, do dom celestial, da salvação em Cristo Jesus, mas caíram da graça, profanaram o sangue da aliança, andaram de forma iníqua, não andaram em santificação, não viveram o texto do Evangelho, dos muitos evangelhos, o Evangelho não, das cartas de Paulo, dizendo assim: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Sabe, as pessoas não ficaram atentas, que encaminhando em direção à sua eternidade, não guardaram a palavra de Deus, não guardaram o testemunho de Jesus, não guardaram a fé do Senhor, que o Senhor colocou, e por isso se desviaram do caminho, porque amaram o presente mundo e as angústias do presente mundo. Jesus, quando Ele diz achará fé na terra, Ele está a falar com os seus servos crentes. Ele não estava a falar com o ímpio. Ele está falando com aqueles que já se renderam a Cristo, entregaram suas vidas a Jesus. Ou seja, será que a nossa fé é facilmente abalada pelas circunstâncias? Ou ela está firmada em quem Deus e Cristo é? A pergunta que nós devemos fazer para nós, meus amados: onde está a nossa fé? Porque eu tenho por mim que a nossa fé tem que estar em Cristo e estar em Deus, como o texto nos propõe. A nossa fé não pode estar nos milagres que Deus faz ou não. Eu escutei uma coisa essa semana que foi bem interessante. Eu estava a ouvir um podcast, e nessa conversa, a pessoa fala sobre milagre e fé. E a pessoa que estava a ser entrevistada, ela diz assim: eu não tenho fé em milagre. A pessoa que estava entrevistando falou: como assim? Não tenho fé em milagre. Eu tenho fé em Jesus. Mas qual a diferença? Quando o milagre não acontecer, como é que eu vou estar? Agora, se eu tenho fé em Jesus, eu sei que em Jesus eu tenho todos os milagres possíveis para a minha vida. Agora, se eu só tenho fé em milagre, o dia que ele não acontecer, a minha fé desmorona. E muitas vezes, amados, nós estamos atribuindo fé, ou colocando nossa fé num lugar que não deveria estar. Temos fé que Deus pode restaurar, temos fé que Deus pode suprir, temos fé, mas fé no acontecimento ou na manifestação de Deus é muito perigoso. Porque o dia que Deus não quiser fazer alguma coisa para provar teu coração, Deus se torna mau. Ou nós vamos nos frustrar. E eu olhando aquilo, escutando aquilo que ele foi entrando no meu coração, falei: é verdade. A minha fé tem que estar em Jesus, porque nele eu tenho todas as coisas. E se eu tenho fé em Jesus, é certo que por ter nele todas as coisas, ele pode fazer algum milagre quando for necessário na minha vida. Faz sentido ou não, irmãos? Você tem o direito de crer diferente. Mas eu comecei a considerar essa perspectiva, porque eu percebi que no meu coração, às vezes ele está tão apegado a alguns acontecimentos sobrenaturais, e se não acontecer eu fico chateado e frustrado. Mas quando eu coloco meu coração no Senhor, quando a minha fé está firmada no Senhor, eu tenho certeza que o que Ele propôs, que é muito mais excelente, não será abalado. Amém? E para terminarmos, querido, Jesus faz outra afirmação para os discípulos. Eu amo Jesus, a didática de Jesus. Jesus vai construindo as coisas. Primeiro ele deixa os discípulos tudo apavorado. Eu não sei com você, irmão, mas às vezes comigo também é assim.
Jesus não diz logo de cara as coisas boas que vão acontecer. Pelo menos para mim não. Se fala para você, glória a Deus, né? Ele mostra que existe algo excelente, mas ele não revela o caminho. Olha, eu tenho algo excelente para você. Você quer? Quantos querem algo excelente de Deus aqui? Ele tem isso para nós. Mas ele não vai revelar o caminho, porque ele é o caminho. Ele quer que a gente mantenha os nossos olhos nele. Enquanto os meus olhos estão no caminho, nos valores, nos princípios, nos mandamentos, nos fundamentos, em toda a direção que ele me dá, eu não vou me desviar do caminho. Porque o meu caminho é ele. Então eu não vou me desviar. Eu não vou perder a noção. Porque eu não vou colocar os meus olhos em outro lugar senão em Cristo. Então às vezes o Senhor tem algo excelente para nós. Ele não revela o caminho para nós de como vai ser o processo. Porque Ele já se revelou sendo o caminho. Então eu preciso entender que se os meus olhos estiverem nele, que é o caminho, por mais que eu peregrine nessa terra, e as lutas vão se apresentar diante de mim, porque os meus olhos estão nele, Ele vai prover todo o recurso para eu que possa vencer essas lutas, para que eu possa superar os obstáculos, para que eu possa romper com as adversidades, porque os meus olhos estão nele sendo o meu caminho, sendo a minha direção. Então eu posso invocar o nome dele, eu posso buscar a ele, eu posso clamar a ele. Então enquanto eu estou a caminhar nele, que é o caminho, tudo vai dar certo. Mas não significa que não haverá adversidades, mas ele vai ter provisão para a gente vencê-las. Ele vai ter a provisão para nós rompermos as adversidades. Ele vai ter graça para nós superarmos os obstáculos. Ele diz assim, a outra transição de comunicação de Jesus, no meio de tudo isso: eu vou voltar, mas até que eu volte, ele diz assim: vocês não ficarão órfãos. Jesus está dizendo assim: ô gente, vocês acham, eu amo vocês, vocês são uma bênção para a minha vida, eu amo vocês, eu amo estar com vocês. Vocês acham que eu vou subir, eu vou embora e vou deixar vocês sozinhos? O que vocês pensam a respeito de mim? Eu acho que Jesus deve ter olhado para os discípulos, né? Porque a conversa inicia lá: credes no Pai, credes em mim, não turbes os vossos corações. Jesus mais uma vez está dizendo para ele: vocês acreditavam que eu ia partir, vocês não podem ir comigo nesse momento, eu estou indo em direção a preparar um lugar para que quando eu volte, eu vos encontre. Vocês acreditam que eu vou deixar vocês sozinhos? Porque o coração daqueles discípulos, o sentimento é: nós vamos ficar órfãos. E Jesus trata com o coração daqueles discípulos: vocês não ficarão órfãos. Amado, deixa eu dizer uma coisa para o teu coração. Isso aqui é uma verdade do mais pequeno até o mais maduro de idade. O sentimento de orfandade, de abandono, muitas vezes governa os nossos corações. Nós muitas vezes achamos que Deus não está presente nas nossas vidas. Nós achamos e acreditamos que Deus não é esse Pai amoroso, esse Pai que realmente se importa com cada um de nós nas nossas angústias. Porque facilmente Satanás quer nos levar para o lugar de orfandade, para o lugar onde Deus não interage comigo e com você. Vamos lembrar da tentação de Jesus, onde o Satanás foi tentar mexer com Jesus. Ele diz assim: se és filho de Deus, manda que, peça isso, se és filho de Deus. Porque o que Satanás queria comunicar para o coração de Jesus é: se esse Deus é teu pai, como você está dizendo que é, você pode pedir que essa pedra se torne em pão, porque ele vai fazer, porque você é filho. Como que Jesus lidou com isso? Jesus lidou da seguinte maneira: eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus, pedindo que Ele faça qualquer coisinha a meu favor,
para eu me sentir bem, ou sentir como um bom filho amado por Deus. Não preciso. O que eu preciso é que você saiba, Satanás responde na mesma medida, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O convite que Satanás tem para nós, queridos, se você não tiver pão na sua casa, se você não tiver aquilo que você quer da vida natural, Deus pode deixar de ser teu pai, porque parece que Ele não te abençoa. Satanás faz isso o tempo todo com a gente. Ele tenta tocar em algum fundamento da nossa vida, para tentar dizer para nós, Ele não te ama, você está sozinho e abandonado nessa situação. Mas o Senhor diz assim, eu rogarei ao Pai, João 14, 16 a 18, se você quiser acompanhar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Note, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus sabe que como ovelhas nós precisamos ser guiados e conduzidos. Jesus sabe, queridos, que como ovelha nós precisamos da condução. Por isso que o Espírito Santo foi entregue para nos conduzir. Evangelho de João 14, 26 e 27, se você quiser acompanhar. Olha o que o texto diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez diz assim, não se turbe o vosso coração, porque vocês não ficarão sós. O meu Espírito, o Espírito do Senhor será derramado sobremaneira sobre a vida de vocês. O Espírito do Senhor habitará em vocês. O Espírito do Senhor estará em vocês. Então, amados, a caminho da eternidade, se nós fôssemos discípulos de Jesus, e Ele não estivesse mais aqui, nós não poderíamos alegar que ficamos órfãos, porque Ele preparou alguém para nos conduzir. Então, a caminho da eternidade, você não está só, porque o Espírito de Deus está com você, para testificar que você é filho de Deus, e você vai poder dizer, Abba, Pai. A caminho da eternidade, você não pode permitir que o seu coração, e nem eu posso permitir que o meu coração, acredite na mentira que Satanás tenta lançar sobre nós, de que nós estamos sós, fardados às nossas lutas, as angústias dessa terra, os medos dessa terra, como se não houvesse algo mais excelente, ou como se não houvesse alguém para revelar a verdade e o caminho que nós devemos caminhar. Você está comigo aqui? Sabe, amados, é sobre isso que Jesus está a dizer. E mais uma vez, Jesus reafirma isso. Ele reforça essas verdades. Eu creio que uma pergunta-chave para cada um de nós, nessa hora, nesse tempo, como nós estamos a desenvolver a nossa caminhada em direção à eternidade. Quais as ambições dos nossos corações? Ou qual é a maior ambição dos nossos corações? Nessa manhã, eu quero chamar a equipe do louvor. Nessa manhã, queridos, o convite para nós, para cada um de nós, é voltarmos para o caminho. O caminho que nos leva à eternidade. Como é que está a sua caminhada? Como é que está esse senso? O Senhor, se a gente pudesse dizer, trazer para a nossa realidade, o Senhor nos apontou o norte, nos apontou o caminho, nos apontou o destino, nos apontou o final da jornada. O Senhor nos fez isso, o Senhor nos entregou isso. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, e ela é para mim também:
Onde os nossos olhos estão, se o que nos foi proposto é a eternidade? Será que nós estamos realmente nos sentindo agraciados com o fato de que nos foi proposto algo tão excelente? Será que a nossa alegria, o contentamento dos nossos corações está nessa noção? Será que a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa esperança está naquilo que nos foi proposto? Ou nós estamos permitindo, talvez, que o nosso coração se turbe com o que é dessa era, que é desse tempo? Onde está o nosso coração, amados? Eu quero pedir para que você feche os seus olhos por um instante. Te prometo que você não vai levar nenhum susto, não. É para que você medite sobre isso. Querido, honestamente, eu creio que essa é uma mensagem que você já deve ter escutado. O Senhor apontou a eternidade para o teu coração. Quando você compara a proposta de Cristo para a tua vida a respeito de eternidade, e a respeito de como você está a viver no presente momento, como está teu coração? A eternidade tem agradado, tem te alegrado? A eternidade tem gerado uma expectativa para você? A eternidade tem te feito realmente um homem, uma mulher feliz, satisfeito, porque você foi alcançado, foi salvo? Ou infelizmente o teu coração está voltado para as preocupações, e essas preocupações, elas estão a roubar a alegria da salvação e daquele caminho excelente proposto, uma eternidade junto dele? Eu não sei como está seu coração, mas nessa manhã, eu creio que o Senhor está a nos alertar, a todos nós. Nós estamos a caminho da eternidade. E como nós vivemos agora, determina, influencia o final dessa jornada. É inevitável, é impossível acharmos que não será assim. Há um impacto no meu estilo de vida, no que diz respeito à eternidade. Porque a palavra do Senhor diz que nós geramos em Cristo Jesus, enquanto vivemos nessa terra, um impacto eterno. Então nessa manhã, nós vamos adorar um pouquinho ao Senhor, depois eu quero orar por você. Eu creio que nessa manhã o convite do Senhor é: voltemos ao caminho que nos leva para a eternidade. Voltemos ao caminho que nos leva à eternidade. Amados, talvez se você precisar se arrepender de alguma coisa, é hora de se arrepender. Talvez se você tenha esquecido de que isso é uma realidade espiritual e que o Senhor nos propôs, talvez você precise se reconciliar, talvez você está triste, talvez seu coração você está distante de Deus, ou talvez você está nos visitar pela primeira vez, a convite de alguém, e você precisa entregar a tua vida ao Senhor e permitir que Ele seja o teu Senhor, o teu Salvador, porque, como diz a palavra do Senhor, o próprio Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez nessa manhã você vai precisar fazer o que está escrito no Salmo 37:5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Talvez nessa manhã você precise entregar a tua vida, entregar teu coração, entregar a tua história e realmente deixar Ele conduzir o curso da tua vida. Nós vamos adorar, feche os seus olhos, depois eu vou orar. Se você quiser levantar nesse momento para orar e adorar, se sentir mais à vontade, faça isso. Nós vamos adorar um pouco e depois nós vamos orar em nome de Jesus.